Bom, vamos começar mais uma aula de LibreOffice Calc, tudo bem? Vai ser a nossa 11ª aula, tá? Aonde nós vamos estar vendo o conceito de... Nós vamos estar vendo o conceito de endereçamento, nós vamos estar vendo o conceito de endereçamento relativo e absoluto, tá? Entrei no LibreOffice, né? Vou entrar na planilha Calc, tá? O nosso objetivo vai ser, então, estudar aqui no caso, como é que eu posso trabalhar com dois tipos de endereçamento toda vez que eu estou criando uma fórmula, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um exemplo bem fácil, tá? Então, eu vou centralizar aqui, vou aumentar aqui um pouquinho, vou centralizar na horizontal, vou centralizar na vertical, vou já definir aqui a fonte, né? Vou aqui em formatar página. Vou colocar 1 centímetro para cada lado. E centralizar na horizontal e na vertical aqui, tá? Ele já me marcou aqui mais ou menos aqui o final da página. Vou ter poucas células. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir aqui para... Vou diminuir um pouquinho a largura das células. Aqui um pouquinho a altura delas. Aqui está em 100%. Tá bom aqui. Então, qual que é a ideia? Vamos imaginar aqui que eu tenho duas situações, onde eu tenho aqui o preço, vou colocar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui o preço. Deixa eu colocar tudo em minúsculo. Preço de venda, tá? Vou aumentar aqui. Preço de compra. Tá bom? Na verdade, eu vou trocar. Eu vou colocar ó, preço de venda aqui. Preço de compra aqui. Então, eu tenho meu preço de venda. Meu preço de compra, tá? E aqui eu vou colocar o meu lucro. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar o item. E aqui eu vou colocar os números, ó. Se eu vou na bolinha preta, quadradinho preto, vou colocar aqui até 5 só. Tá bom? E aqui vai ser dinheiro, então já seleciono. E já venho aqui e coloco como se fosse em reais, ok? Vamos imaginar, faltou eu dizer que produto que é, né? Então, botão direito, inserir, o que eu quero fazer? Inserir uma coluna após. Não, após não. Eu quero inserir uma coluna antes. Tá? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, produto. Tá? Vou colocar aqui já uma gradezinha. Colocar todas as bordas, né? Vamos colocar aqui, vamos imaginar que eu comprei um sapato. Comprei uma camisa. Comprei um tênis. Comprei meia. E comprei blusa. Tá?
Só que eu compro para revender. Então, vamos imaginar que eu comprei esse sapato por R$60. A camisa por R$40. O tênis por R$70. A meia por R$10. A blusa por R$90. E eu vou vender o sapato por... Vou vender o sapato. Aqui tá 14. Os nossos amiguinhos aqui tem que estar 14 também. O sapato eu vou vender ele por 90. Aqui não centralizou nem ajustou, né? O sapato eu vou vender ele por 90. A camisa eu vou vender por 70. O tênis eu vou vender por 110. A meia eu vou vender por 20. E a blusa eu vou vender por 150. Certo? E aí eu quero achar meu lucro. Ok? Então, o que é o lucro? O lucro eu vou ter que montar uma fórmula. Só que se a gente observar aqui, ó, eu tenho... Na verdade, o que eu quero fazer é o valor de uma célula menos o da outra. Então, eu quero fazer o valor que está na célula D4 menos o valor que está na célula C4. Tá? Então, vamos fazer isso. Igual D4 menos C4. Tudo bem? Como teria que ser aqui, ó? Para essa teria que ser igual o quê? D5 menos C5. E aqui, igual D6 menos C6. Não sei se vocês estão observando que o que está mudando é a linha. O número aqui, ó, 4, 5, 6. Mas as colunas continuam as mesmas, D6, C6. Opa! E aqui já virou bagunça, né? Deixa eu começar de novo. Vou colocar o sinal de igual. Então fica esse menos esse. Ok? E aqui, esse menos esse. E aqui vai ser esse menos esse. Tudo bem. Então, se a gente olhar, o que aconteceu? Nesse caso, a fórmula ela foi fazendo os endereços das células, né? Tudo bem? Então, se a gente observar, a única coisa que mudou aqui foram as linhas e não as colunas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos colocar aqui, então. Hoje é a nossa 11ª aula, tudo bem? Do LibreOffice Calc, ok? Então, aqui eu tenho a minha 11ª aula do LibreOffice Calc, onde eu tenho o quê? Hoje é dia 17/6/2020, ok? E nós vamos estar estudando, na nossa aula de hoje, nós vamos estar estudando endereços relativos e absolutos. Tudo bem? Nós vamos estar estudando endereços relativos e endereços absolutos. Ok? Nossa, a linha aqui, fantástica, né? Então, vamos lá. Endereços relativos e absolutos. Então, o que a gente observou ali naquela situação? Nós observamos que era sempre o quê? Era sempre o D menos o C. Começou no D4, certo? Eu coloquei igual a D4
4 menos quem, ó? Aqui no E eu coloquei igual, né? Menos D4 menos o C4, ou seja, o preço de venda menos o preço de compra, certo? Quem é o preço de venda? É o meu D4, o R$90. Quem é o preço de compra? É 60, mas ele está na célula C4. Então, coloca aqui. C4, ok? E aí virou o quê? D5 menos C5. D6 menos C6. D7 menos C7. Que é o próximo? D8 menos C8. Tudo bem? Aí o que acabou saindo daqui? Acabou saindo daqui o seguinte. Acabou saindo a diferença, né? Acabou saindo na onde? Na célula E. Então, aqui ficou... Onde está isso? Está na célula E4. Está é isso mesmo. Está na célula de E4, E5, E6, E7, E8. Então, o que nós podemos observar? Nós podemos observar que, observem que está tudo D aqui, ó. Está tudo C e está tudo E. Então, nós podemos observar que apenas o valor da linha se modifica. O valor da coluna continua o mesmo. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui, ó? Se vocês olharem, olha só. Nós temos aqui, ó. O D continua o mesmo para todos. O C continua o mesmo para todos. E o E continua o mesmo para todos. Já aqui, se a gente for olhar, ó, se nós formos olhar, ficou 4, 5, 6, 7, 8, né? 4, 5, 6, 7 e 8. Tá bom? Então, o que acabou acontecendo? A coluna na fórmula. A coluna na fórmula está fixa, né? E as linhas se modificam. Tudo bem? Então, nós temos essa situação aqui. Então, nesse caso, o que nós vamos ter? Nós temos aqui, então, coluna fixa, linha variável. Ok? Então, nós temos isso, ó, coluna fixa, linha variável, tá? Vamos ver uma outra situação aqui agora. Eu tenho essa daqui, a minha primeira planilha. Eu vou criar aqui mais uma planilha. É um documento apenas. Eu posso colocar quantas planilhas eu quiser, tá? Eu acho que eu já expliquei isso antes. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer a mudança na horizontal. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer uma fórmula que ela se altera na horizontal. Então, aqui eu vou colocar... vamos colocar aqui
Faturamento. Vamos colocar aqui... Vamos colocar assim, ó, compras. E aqui nós vamos colocar vendas. Vamos selecionar essa planilha. Vamos colocar tamanho 14. Centralizar na horizontal e na vertical. Vou colocar em negrito também. Vou aqui em formatar página. Vou colocar... Tarará, 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 tarará. Vou colocar aqui paisagem. Tá? E aqui eu vou colocar lucro. E aqui eu vou colocar o mês. Janeiro. Fevereiro. Março. Abril. Ok? E aqui eu vou colocar dinheiro. Tudo bem? Então vamos imaginar, a pessoa comprou 20 mil, aquela teve uma compra de 30 mil, aqui nós tivemos 25 mil, e aqui foi 40 mil. As vendas aqui foram de 30 mil, foi de 35 mil, aqui se vendeu 40 mil, e aqui se vendeu 50 mil, ok? Vou fazer a minha fórmula igual... Antes de fazer a fórmula, né? Vamos colocar uma gradezinha aqui. Colocar uma grade. Colocar outra grade aqui. Tá? Vamos colocar uma corzinha. Tá bom? Então, como que ficaria a fórmula? Mesma coisa, né? Igual vendas menos compras. Observem que ficou C4 menos C3, ok? Opa, ficou... Vou fazer a fórmula de novo. Igual C4 menos C3. Dou Enter. Aqui vai ficar o quê? Igual D4 menos D3. D3, ok? Aqui vai ficar igual a E4 menos E3. E aqui vai ficar igual F4 menos F3. Então, F3. Então, observe o seguinte. Aqui, o que foi se modificando? Aqui se modificou a coluna, tá? Enquanto a linha permaneceu a mesma, tá? Ó, aqui ficou... O que foi aqui, ó? C4 menos C3, D4 menos D3, E4 menos E3, F4 menos F3. Então, observem que a linha é sempre 4 e 3, 4 e 3, 4 e 3, 4 e 3. Já as colunas são C, D, E, F. Tá? Então, nesse caso aqui, o que está se modificando? Nesse caso, está se modificando a coluna, mas as linhas continuam as mesmas. Então, vamos colocar isso daqui na nossa planilha. Vamos voltar para cá. Vamos colocar um branco aqui. Ok? O que nós vamos fazer? O que está acontecendo lá? Eu tenho, tá? Eu tenho aqui, ó, C4, né? Ó, só dar uma olhadinha aqui como que eu fiz. O que eu tenho aqui, ó? Se vocês olharem, aqui vai ser quem? Vai ser o C3 menos C4. C3, eu vou ter quem? C3 menos C4, ok?
Tudo bem? Ó, é C3 menos C4. Tá? Vai ser C3 menos C4. Depois, essa daqui foi D4 menos D3. Então, foi D3 menos D4. Ok? Aqui foi... Ó, é o C menos C. Tá? C4 menos C3, D4 menos D3. Então, ficou C4 menos C3. C4, que é o contrário, né? Tudo bem. Deixa eu olhar de novo. É o C4 menos o C3. Então, inverte a coisa aqui, né? Vamos voltar. Então, é o C4 menos o C3, ok? Tá? Aí aqui é o D4 menos o D3. Aqui é o quê? Aqui vai ser o E4 menos o E3. E aqui vai ser o F4 menos o F3. Se a gente observar, observem que todas têm 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Então, a linha está fixa. O que está mudando? A coluna, ó, C, D, E, F, tá? Então, o resultado, ele está ficando na linha C5. E aqui vai ficar onde? Na D5. Aqui vai ficar na E5. E aqui vai ficar na F6. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. C5, D5, E5. Opa, errei aqui, ó. Volta um pouquinho. F5, ok? Então, o que nós vamos ter aqui nessa situação? O que nós podemos observar nessa situação? Nessa situação, nós temos o quê? O que está fixo? Nós temos as linhas fixas, temos as linhas fixas e as colunas se modificando. Tá bom? Então, temos as linhas fixas e as colunas se modificando. Então, nós podemos observar que ele sempre vai alterando. No primeiro caso, nós tínhamos as linhas variando e as colunas fixas. E agora nós temos as linhas fixas e as colunas variando. O que o Excel ele entende? Né? Aqui, ó. O que o Excel ele entende? Ele entende o seguinte. Excel não, né? O Calc. O que ele vai entender? Ele entende que eu posso, tá? Eu tenho isso aqui, ó. Tudo bem, ó? Vocês viram que eu fui fazendo uma por uma, entendeu? Mas eu vou apagar. Vou dar um delete. Vou colocar o igual. Vou fazer 90 menos 60, ok? Ele sabe que se eu puxar na vertical, significa que o que ele deve mudar é apenas as linhas. As colunas devem permanecer fixas. Então, se eu puxar essa fórmula na vertical, ele vai me alterar as linhas, porque são as linhas que estão se alterando, mas ele vai manter as colunas da fórmula. Olha só. Pronto, ele já fez para mim. Se a gente clicar, ó, a única coisa que mudou foram as linhas. As colunas permaneceram as mesmas. Já aqui na planilha 2,
O que vai estar alterando? Aqui a linha está fixa e a coluna está variando. Então, o Excel, na hora que eu puxar a fórmula, ele vai modificar a coluna, mas ele vai manter a linha fixa. Então, vamos fazer? Olha só, coloco igual, faço o preço de venda menos o preço de compra, ok? E aí, ó, é só puxar. O que ele vai fazer? Ele vai manter a linha fixa e vai modificar as colunas para mim. Então, ó, C4, C3, D4, D3, E4, E3, F4, F3. Tudo bem? Então, isso a gente vai chamar de endereçamento relativo. Então, o que seria o endereçamento relativo? Vamos colocar uma linhazinha aqui, tá? Vamos colocar uma linhazinha aqui. Então, vamos colocar endereçamento Então, eu tenho no endereçamento relativo, o que faz no endereçamento relativo? Pode acontecer duas situações. Ou a coluna se modifica, então no endereçamento relativo, nós vamos ter o quê? Nós temos a primeira situação, que nós vimos, nós vimos que a coluna fixa e a linha variável. E a 2, eu tenho a minha coluna variável e a linha é fixa. Tá? Quando eu tenho um dos elementos se modificando, quando eu tenho ou linha, quando temos linha e ou coluna se modificando, chamamos de endereçamento relativo. Tudo bem? Então, por quê? Isso a gente vai usar muito em fórmulas. Por quê? Não tem sentido você ficar fazendo a fórmula. Imagine que tivesse 100 opções, eu vou ter que fazer a fórmula para 100 coisas, para 100 grupos de células. Não, né? Eu simplesmente copio a fórmula. Então, o Excel ele entende que se eu estiver... Então, quando eu estou trabalhando com uma fórmula, quando estiver trabalhando com uma... Quando estiver trabalhando com uma fórmula, o Calc ou o Excel entende... Ele entende o quê? Ele entende que se eu arrastar na vertical, ou seja, se eu arrastar na coluna, é para modificar apenas as linhas. Ok? Agora,
se eu arrastar na horizontal, ou seja, na minha linha, tá? É para modificar apenas as colunas. Tudo bem? Então, vamos fazer uma revisão lá. Olha só. Eu estou aqui. Certo? Eu vou arrastar na horizontal. Eu vou arrastar na linha. Então, ele entende que é para manter a linha e mudar as colunas. Então, eu coloco igual esse menos esse. Ok? Então, eu vou arrastar na horizontal. Então, ele vai manter o número 5, mas vai modificar as colunas C, D, E e F na fórmula. Ok? Então, tá aí, ó. C4, D4, E4, F4. Tudo bem? Então, ele manteve essa linha da fórmula e essa linha da fórmula, mas foi alterando as minhas colunas. Ó, aqui, por exemplo, é C4 e aqui é C3. E o resultado está na C5. Ok? Já aqui, observe que eu estou arrastando na vertical, na coluna. Então, eu coloco igual esse menos esse. Dou Enter. E aí, o que eu vou fazer? Como eu vou arrastar na vertical, vou arrastar na coluna, vão ser as linhas que vão se modificar, 4, 5, 6, 7, 8, mas a coluna vai ser a coluna D menos a coluna C para todos. E o resultado fica na coluna E. Tudo bem? Então, tá? Então, a gente vai parando por aqui, tudo bem? E a gente continua numa próxima aula. Então, fim, até a próxima.